Bom dia, amigos. É um prazer vir conversar com vocês aqui sobre um tema tão importante como o suicídio. Antes de mais nada, quero agradecer o convite da Janaína, nossa coordenadora da saúde mental aqui da região de Lages. Foi um privilégio que me deu de falar um pouco sobre o tema. Bem, a campanha da prevenção do suicídio ela foi idealizada pelo Conselho Federal de Medicina, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria, no ano de 2014. E a partir daí, sinergicamente com todas as instituições do Sistema Único de Saúde, sistema, das cooperativas, dos planos de saúde, das clínicas, se houve uma sinergia para que a gente falasse mais sobre o tema. O dia que se tem como marco para a campanha da prevenção da saúde é o dia 10 de setembro. Mas, amigos, falamos de uma epidemia silenciosa que nos aflige desde o início dos tempos, né? É um cenário um pouco nebuloso e que, por vezes, ele é tentado há algum tempo agora diferentemente, né? Sendo estigmatizado, preconceituado, né? Pela classe médica e pelos profissionais da saúde, porque ele tem um impacto bastante intenso na interpretação das pessoas, né? Nós temos aí vieses, né? Condições religiosas, condições sociais, condições morais, porque ele é visto como uma fragilidade, né? O ato suicida, o comportamento suicida, ele é visto como uma fragilidade, uma frescura, como algo que não faz parte de uma pessoa que é ligada a Deus ou que tem princípios morais. E não. O suicídio, ele é uma entidade médica, um ato que é tão grave como um infarto do miocárdio, né? Tão grave quanto um AVC, né? Porém, esse não nos traz de volta. Ele tira a vida. E hoje temos no mundo cerca de 1 milhão de pessoas que morrem. Temos cerca de um suicídio a cada 40 segundos. Temos no Brasil, apesar das subnotificações, notificado cerca de 1.000 pessoas mortas por mês tiram a própria vida. Então, é significativo a influência desse processo na saúde pública. E mais ainda, né, com certeza, na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida das famílias que têm uma pessoa que tem esse comportamento, que tem esse funcionamento suicida. E se sabe que a pessoa que comete o suicídio tem pelo menos 3 tentativas prévias. E para que vocês tenham uma compreensão melhor, o quanto isso influencia, né, na vida das pessoas, cerca de 17 pessoas em 100, no decorrer da sua própria vida, já tiveram algum pensamento suicida. Então, o que ocorre? Ocorre muito preconceito para com o conhecimento e o falar, o discutir o suicídio. E aí entram os mitos, além do preconceito, os mitos de que é pecado, de que não é algo moral, que é uma fragilidade, que é uma vergonha pensar em querer se matar. Não. Qual é a justificativa de que não é assim? E cerca de 98% das pessoas que
que cometem o suicídio, 98%, tem uma doença psiquiátrica por trás desse ato. As doenças psiquiátricas que são mais prevalentes são os transtornos do humor, principalmente o transtorno depressivo maior e o transtorno afetivo bipolar, tá? Que se subdivide em 3 fases, né? No maníaco, no depressivo e no misto, mas ocorre mais nos episódios depressivos e mistos. Porém, há também vários suicídios relatados quando a pessoa tem um episódio maníaco. Além disso, temos como causa os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade antissocial, tá? Que são responsáveis praticamente por 10% do montante de suicídios. Temos a esquizofrenia, que tem mais ou menos 10% das pessoas que têm esquizofrenia cometem o suicídio, né? E o transtorno com drogas, álcool, né? Que acometem mais ou menos 20% das pessoas. Então, a dependência química, o transtorno com álcool, muitas vezes na dipsomania, no abuso agudo, que intoxica o cidadão, faz com que ele tenha um impulso de cometer o suicídio. Tá? E aí temos também a questão da suicidabilidade. O que seria a suicidabilidade? É quando nós temos um histórico prévio de tentativas e temos um histórico através de traços, né? Um histórico familiar de tentativas de suicídio e de suicídio. Então, o viés genético, tá? Os traços genéticos são muito prevalentes no suicídio. Tá? Então, além dessas psicopatologias que eu mencionei, se formos fazer uma associação, se tivermos nas nossas famílias tentativas ou suicídios, ou tivermos nós mesmos tentativas de suicídio, isso é um agregador no potencial suicida do cidadão. E aí nós temos que analisar também os predisponentes, né? Sabemos que o homem ele tem 3 vezes mais taxas de suicídio do que a mulher. Porém, a mulher, ela tenta 3 vezes mais que o homem, né? Pacientes com deficiência mental também têm um índice de suicidabilidade bastante grande, né? Fatores predisponentes como a pessoa viver sozinha, morar sozinha, ser divorciado, viúvo, né? Ter histórico de abuso na infância, abuso sexual, bullying, né? Estar desempregado, aposentado, né? As minorias étnicas, como os índios, ou como pacientes que têm pessoas, não pacientes, pessoas que têm um transtorno de gênero, né? E os fatores mais precipitantes, né? Então, assim, tentando analisar de uma forma um pouco mais prática, para que vocês tenham uma ideia de que cerca de 60% das pessoas que se suicidam, elas não têm um diagnóstico de transtorno mental ou de psicopatologias em geral. E, em contrapartida, é interessante sabermos que cerca de 80% dos pacientes fez uma consulta médica recente. E, mesmo não falando do suicídio, ela cometeu o suicídio ali depois de 60 ou 30 dias, ela teve uma consulta médica prévia. Então, o que eu quero falar para vocês? Que nós temos de ter esse olhar no sentido de buscarmos
um diagnóstico ou aventarmos a possibilidade de que essa pessoa, através de uma queixa clínica fugaz, dor no peito, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, tristeza, ansiedade, por trás disso pode haver um pensamento suicida, apesar de ele não manifestar isso numa avaliação. Então, como eu disse, 60% das pessoas elas não têm o diagnóstico. E 80% já consultaram recentemente. Então, abrir esse olhar é muito importante. Falar, talvez, entrar com a abordagem de investigação sobre esse tema, seja muito importante. E essas doenças não diagnosticadas, e que acabam culminando, desfecham no suicídio, por vezes têm fatores precipitantes, como separação, como rejeição afetiva, como uma alta de hospitalização do hospital psiquiátrico, né? Internou lá com um outro problema, uma depressão, um transtorno bipolar ou qualquer outro problema psiquiátrico. Essas pessoas estão muito mais vulnerabilizadas para o suicídio, tá? A perda de emprego, a vergonha, a culpa, uma gravidez inesperada, as crises de pânico, a pessoa não vê mais saída, ela sempre tem aquela sensação iminente de morrer, né? Acaba numa UPA, acaba no pronto-socorro, achando que vai ter um infarto, aquilo ali é desesperador, gente. E aí, qual é a saída? Não, eu vou acabar com essa minha dor. E num impulso, ela vai lá e tira a vida. A vergonha, a culpa, né? Houve um endividamento financeiro, um colapso financeiro consigo próprio, com a família, né? Brigas entre familiares, doenças degenerativas, câncer, HIV, Alzheimer, é um dos motivadores, né, de suicídio idoso, né? A perda do cônjuge no idoso, doenças cardiovasculares, cirrose, lúpus, doenças degenerativas em geral são precipitantes do ato suicida, né? As perdas recentes, né? Os abusos, muito, gente, muito da evolução, do desencadear da doença psiquiátrica está lá na caixinha preta, no subconsciente, né, dos movimentos intrapsíquicos que foram precipitados lá pelas relações pai-mãe, pelas relações familiares, pelas relações com os colegas na escola, dos abusos. Né? Então, a doença psiquiátrica, que é responsável, novamente repito, por 98% das doenças, ela pode se manifestar um pouco mais tarde, mas ela tem aí uma carga, uma bagagem muito significativa que pode ser o precipitador, né? E pode ser também está recheado, essa doença psiquiátrica está recheada e não investigada, e será descoberta depois de um trabalho de psicoterapia e de encontros com os profissionais de saúde mental, para que isso seja desbravado e entendido qual é o estupim dessa doença psiquiátrica. Então, é importante, eu reitero, e eu vou bater bem nessa tecla com vocês, de que nós temos dentro das nossas instituições de saúde, nós todos da saúde mental, desde o agente comunitário até lá o médico, gente, sempre tenham em mente, aventem a possibilidade de que esse paciente esteja cursando com uma doença psiquiátrica. Nós temos que diagnosticar e tratar precocemente para que não hajam lá as 12 mil mortes ano. Para que não haja toda essa perda de qualidade, de funcionamento executivo, de lesão familiar, que vocês sabem que é um rastilho de pólvora, contamina, intoxica a família inteira, as pessoas adoecem conjuntamente e por vezes não sabem o que é, vão lá consultar, está com dor no peito, dor nas costas, acha que é coluna, acha que está sofrendo de problema de fígado, tem úlcera gástrica, mas aonde é a origem do problema? A origem do problema é uma doença psiquiátrica, né?
E quanto ao comportamento, gente, qual é o comportamento desse paciente suicida? Como é que ele chega de frente para nós profissionais que trabalhamos com a saúde? Ele chega ambivalente. E são 3 características: a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. O que é a ambivalência? A ambivalência, ele fica naquele limbo. Eu quero viver, eu quero morrer. Mas a dor que eu estou tendo é muito grande. Eu já passei por vários médicos, eu já passei por psicólogo, eu já passei por cardiologista, pelo neuro, por todo mundo, mas eu não aguento mais. A pessoa entra numa desesperança. Então, tu vai ter no teu paciente, qualquer cidadão, uma sensação, uma impressão geral transmitida, uma face, uma postura, né, de desamparo, de isolamento, de tristeza, de desesperança, né? E essa ambivalência, ela flui por algum tempo. E essa ambivalência faz com que esse paciente, ele reporte de alguma forma para um de nós, integrantes funcionários, membros da saúde, né? Ele reporta de alguma forma, através de uma queixa, através de uma dor, através de um comentário. Esse entendimento entre linhas é bem importante. Vamos tentar aguçar um pouco, para olhar um pouco mais nos bastidores, né? Sem sermos invasivos, mas a observância é o primeiro passo que nós temos de ter no sentido. Primeiro, voltando, 98% dos suicídios são ocasionados por um desfecho final de um problema de saúde mental. Fazendo uma analogia, é como o cidadão tem uma hipertensão que evolui por uma insuficiência cardíaca, que evolui por uma insuficiência coronariana e infarto. E tem uma parada cardíaca. Como aquela pessoa que tem um aneurisma, que tem dor de cabeça, que tem tontura, que tem formigamentos e acaba no desfecho de uma AVC hemorrágica e acaba falecendo. A nossa evolução é essa também, gente. É uma doença psiquiátrica que ela evolui e novamente 60% não são diagnosticados. E evolui, toma dimensões gigantescas, onde, comparativamente ao problema que a gente está, não é um infarto, ela desfecha um suicídio. Então, nesse sentido que nós temos que entender um pouco mais essa situação tão trágica. Tá? Então, junto à ambivalência, a esses movimentos de pensar em morrer, viver, o que as pessoas querem não é morrer. O que as pessoas querem é abrandar a dor. Eu quero parar de sofrer, mas eu não consigo. Eu não estou achando saída. Por vezes, ela não tem uma condução, ela não tem um rumo do profissional ou de um amigo, ou, às vezes, gente, a ausculta de um amigo, a ausculta de um parente. Né? Então, se hoje há parentes aqui escutando o Jari falando, também não precisa você ser um profissional de saúde, tenham esse ouvido. Mudou a postura, está instável, está entristecido, está desamparado, está se isolando, começou a ter anedonia, perdeu o prazer nas coisas, fala negativamente, né? Tem um pensamento ruminativo, negativo, de ruína. Perceba. Tem um pouquinho de ouvidos. Desestigmatize a questão de não poder conversar sobre isso. É necessário que conversemos. É necessário que a gente aborde. É necessário que a gente abra a emoção para essa pessoa, quem sabe, se acolher em você. Esse é o primeiro passo. E você não precisa ser profissional de saúde para isso. Certo? Então, a ambivalência é esse viver ou morrer. Né? Mas nisso, há muitas vezes a depressão. A depressão, que é o maior causador do suicídio, né?
está numa evolução, já está numa graduação alta, e aí esse paciente não foi abordado corretamente. O segundo passo é a impulsividade. Geralmente, esse impulso, esse momento, esse ato de cometer o suicídio, ele está muito relacionado a momentos. Aí voltemos lá nos fatores precipitantes. Eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno afetivo bipolar, né? E, como eu falei antes, você emana a tua emoção ruim para os teus familiares, para o teu cônjuge, para a tua família, teu marido, tua esposa te abandona. Não, eu não aguento mais, eu estou saindo. A pessoa mudou a personalidade, ficou desagradável, começou a usar álcool, começou a ficar não agradável. Não me faz bem, é contaminadora essa emoção ruim. É lógico, é coerente. O amor acaba, gente, tá? O amor acaba. E por vezes essa pessoa chega, poxa, eu estou caindo fora, aqui não dá mais para te aguentar. E aí essa pessoa que está lá com um curso de doença psiquiátrica em evolução, ela pode dizer agora, poxa, me separei, ela não me diz mais, era só o que me faltava. E no impulso, ela vai lá e se mata. Certo? Assim funciona também a questão do álcool, das drogas, né? Faz uma intoxicação, uma dipsomania, faz uma intoxicação aguda de cocaína, de álcool. Eu tive vários pacientes assim, que até se seguravam, mas por trás, lá nos bastidores, vinha aquele conteúdo de que, nossa, para mim, talvez não estar aqui, não estar vivo é melhor. E aí, faz uma intoxicação por drogas, por álcool, é um estupim, é um precipitante, chega lá e cometa um suicídio. Gente, a subnotificação é muito grande. Tenho pacientes que não foram notificados, que por vezes pegam o carro e vai para o asfalto, e lá no boletim de ocorrência vai estar acidente automobilístico, se perdeu numa curva e deu no barranco. Não. Se formos analisar o histórico, por vezes não precisa nem ser o histórico do psiquiatra, vamos analisar lá o prontuário desse paciente, fazer um rastreio, e vai triar lá, poxa, o cara falou, estava triste, estava desanimado, estava com dor no corpo, estava fadigado, e assim vai. Porque, voltando lá no estigma, no preconceito, né? A religião, a sociedade, a família, as questões culturais não permitem que ele chegue a diga, nossa, eu estou pensando em separar e morrer. E aí, vai lá, toma um porre, pega o carro, vai para o asfalto e entra embaixo de uma carreta, ou dá num poste. Então, entendo que o comportamento do suicida realmente ele tem demonstrações anteriores, de uma forma ou de outra. Tá? Quando a questão evolui para uma gravidade, ambivalência, impulsividade, nós temos a rigidez. Ele começa a encalacrar na sua emoção aquela vontade, o pensamento se torna intrusivo, obsessivo, de que acabou, não aguento mais, né? E começa a pensar recorrentemente de que ele quer morrer. Por vezes o pensamento vem em ondas, né? Melhor morrer do que estar vivo. Às vezes ele vem assim, nossa, por que eu deito? Muitas queixas dessas vocês devem ter tido, né? A vontade que eu tenho é um dos indícios do comportamento suicídio. A vontade que eu tenho, sabe, doutor, às vezes dormir e não acordar mais. Olha só. Olha, se não fosse a minha família, os meus filhos, os meus netos, olha, nem estaria aqui. Esse é um comportamento suicida que tem muita incidência nos nossos consultórios e nas nossas unidades de saúde. Tá? Então, essa rigidez, os pensamentos começam a ficar restritos, inflexíveis,
Você não começa a abrir mais leque de possibilidades, e se você está se sentindo isolado, trancado, libretado, emocionalmente, o que ocorre? A bola de neve aumenta. E aí, o que ocorre? Você começa a passar do pensamento que vem em ondas a fazer planos. Pois é, mas daí, eu para perder o medo, tome uísque, uma garrafa de uísque, ou tome um monte de diazepam, e aí eu pego o carro e vou lá dar no posto que é rapidinho. Né? Alguns, mas se eu tenho a corda, eu tenho o galpão, eu vou quietinho, o pessoal vai trabalhar na roça, muita gente do interior se suicida, né, pessoal? O pessoal vai trabalhar e tal, os filhos já estão criados, os motivos de morte idosos por suicídio. Eu vou lá no galpão passar por isso. Eu tenho um revólver ali. Indeferido. Isso é só um tiro, eu resolvo. Esse pensamento rígido, inflexível, começa a tomar proporções gigantescas e quando não sendo percebido, não sendo abordado, esse paciente engessa e até que ele já faz um roteiro. Segue um roteiro, e aí a situação se torna grave. Quando a pessoa tem um pensamento em ondas, mais fugaz, queria dormir e não acordar, aí a gente já tem que ter a abordagem. Quem sabe eu sou de trabalho com psicoterapia, com acompanhamento com médico, analisar o contexto de vida dessa pessoa. Para que você use não só as ferramentas medicamentórias, mas a terapia ocupacional, a atividade física, que você proponha essa paciente, converse com o familiar, traga ele para ti. Dê a mão e diga assim, cara, para te ajudar, pode contar comigo. É muito importante. A impulsividade, pessoal, quando é muito importante, talvez dos 3 segmentos do comportamento suicida, a impulsividade talvez seja o mais importante, porque a impulsividade, ela, voltando, então 60% das pessoas não têm diagnóstico, né? E essa pessoa, digamos, exemplificando, ela tem um transtorno depressivo, que não foi diagnosticado ou que não está bem conduzido do ponto de vista psicofarmacológico e psicoterapêutico, ou está sendo bem conduzido, mas não está tendo resposta, então ele evolui como a pessoa, por vezes, mudando a personalidade, se transformando naquela pessoa entristecida, desagradável, desconfortável para a convivência, porque ninguém quer conviver com uma pessoa que só fala coisa ruim, né? Fala em doença, em dor e se queixa da vida, né? Então, o que ocorre? Evolui para um ponto que a pessoa faz com que um fator precipitante faça com que ela tenha o impulso de ter o ato suicida. Como eu falei antes, os fatores precipitantes, como o abandono de uma esposa, o abandono do marido, o amor acaba, gente. Pode acabar sim, né? Aquela admiração vai a um certo ponto que você adoece também e não consegue mais, você não consegue mais conviver com o doente. Que por vezes muitos falam que é frescura, muitos falam que é barda, muitos falam que é outro problema, mas não aventam a possibilidade da doença psiquiátrica. E ocorrem os fatores precipitantes. Daqui a pouco o cara não consegue mais funcionar, o funcionamento executivo, ele se deprime, ele não consegue mais ganhar dinheiro, ele é desempregado. A esposa o abandona, os filhos se afastam, fica obeso e daqui a pouco começa a ficar cada vez mais
ocorre mais a hipovolia, mas a volição começa a diminuir cada vez mais, fica mais anedônico, fica obeso e adoece, acaba tendo uma doença crônica, uma hipertensão, um diabetes. Isso faz com que a pessoa já está em depressão e tem um fator precipitante de uma doença degenerativa, tem um abandono do cônjuge, os filhos se afastam, né? Tem um colapso financeiro, a família acaba degradando e criticando, não oferecendo a mão para ajudar, mas a pessoa tem que um impulso. O que ele faz? Poxa vida, às vezes não bebe, às vezes não usa droga, acabou, não tenho mais, porque está vivo, todo mundo me abandonou. Vai lá, pega 1 litro de uísque, toma 1 litro de uísque, pega o carro e se joga embaixo de um caminhão, ou dá numa rocha, ou dá num poste. Tive vários pacientes assim, e daí tu vai analisar o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência lá está acidente automobilístico, gente, foi suicídio. É muito mais do que a gente pensa, certo? Muito mais. Um exemplo apenas, existem outros vários. Então, situações como essa, né, depende das ferramentas que tu tem na mão. Eu tenho um cabo, mas daqui a pouco tem um revólver que ele usava para se, pensando em se defender, ou tem um galpão e ele usa muita corda, ele mata a ovelha dele lá enfocando, sei lá, ou uma faca, ele usa as ferramentas que ele tem à mão para cometer o suicídio. O pessoal, a família vai trabalhar, todo mundo sai de manhã de casa, o pessoal interiorano se mata muito, gente. Vai lá no galpão, põe uma corda e se mata. Revólver, se não um tiro. Então, uma também das orientações, quando o paciente já está no quadro preocupante de pensamento suicida, é afastar os fatores que podem, os equipamentos e as condições que ele pode usar para cometer o suicídio. Então, a impulsividade tem que se analisar o fator de doença psiquiátrica linkada no fator precipitante. Né? Claro que se a pessoa for saudável, tiver uma qualidade de saúde mental equalizada, ela consegue, não deu certo o casamento, vamos para outra, né? O emprego não deu certo, vamos mandar currículo. Não, mas é a pessoa que tem, principalmente a depressão, que é o maior fator desencadeante, ela perde, ela fica medonha. E aí nós temos depois a rigidez, tá? É outro fator, são as 3 formas do comportamento do suicida. A rigidez, a pessoa começa a deixar o pensamento inflexível, ele restringe obsessivamente, ruminativamente, o pensamento de morte. Talvez porque ali já tem uma alteração neuroquímica abundante, né? Não está sendo medicado adequadamente, ou não está sendo medicado, e não tem o suporte, e a pessoa adoece e começa a ter traços psicóticos, e faz com que ela não abra mais, não espraie mais o pensamento para alternativas de melhora. Né? Não sendo suportado, não tendo a rede de apoio, essa pessoa vai cada vez afunilar mais, vai colocar no gargalo esse pensamento rígido de querer morrer, e isso se torna um pensamento intrusivo grave. E aí nós estamos nos pontos mais graves do comportamento suicida. A pessoa pensa obsessivamente nisso e começa a pensar em planos. Como eu vou fazer? A situação sendo recorrente, por isso que um dos dados de 3 pessoas, de 3 tentativas, a pessoa antes de se suicidar, pelo menos tem 3 tentativas. Então, um mito. Quem fala, não faz. Quem fala, faz. Quem tenta, que tome um diazepam, dando a entender que, eu quero me matar, e a família pensa, foi só para impressionar, só foi só para perecer, só foi para chamar atenção. Não. Gente, esse é o primeiro passo. Ela está fazendo o preparo, né? O esteio de preparo da morte. E aí, evoluindo o quadro psiquiátrico, as doenças psiquiátricas, esse paciente ele começa a enrijecer esse pensamento, não vê mais abertura de possibilidades,
e começa a criar roteiro. Né? Eu vou me matar com um revólver, ou com um carro, eu vou, um dia à noite, que não tem muito movimento, eu vou escolher uma carreta carregada de pinheiro e eu vou acelerar bem, já que eu vou escolher uma carreta que ela tem um motor grande, né? Para que eu não machuque o motorista, eu vou entrar embaixo dela. Pessoal, subnotificado demais, eu tenho vários pacientes que era exatamente isso que eu estou falando. Aconteceu com um paciente. E depois, depois de muito tempo, eu fui saber do familiar que já tinha dito, olha, qualquer dia vamos jogar com a carreta. Só que esse paciente já tinha ido várias vezes ao posto de saúde com outras queixas fugazes, né, paralelas. Então, esse olhar que nós temos que melhorar. Né? Então, esse comportamento intolerante quanto ao pensamento traz um processo de desejo interminável de tirar a própria vida, irracional, com um bordeio de medo muito grande, mas um medo que ainda ele é sobreposto pela vontade. E aí, depois, na maioria dos pacientes, por impulso, um fator desencadeante, como eu relatei anteriormente, faz com que ele cometa. Os suicídios que são muitas vezes planejados e que não tem muita questão do impulso, tem a ver mais com a depressão maior. A gente tem esse propulsor de tentar buscar, né? O grande profissional é aquele, poxa vida, isso eu estou percebendo, vamos lá, o agente de saúde, enfermeira, está acontecendo isso com o seu João, lá na comunidade. A enfermeira, olha, doutora, olha, vou trazer esse paciente para consultar aqui. Tá? A agente de saúde viu de uma forma diferente isso. Um comportamento estranho, meio isolado, não está trabalhando, sem vontade, a filha está se queixando, que está estranho, sabe? Não quer mais ir jogar bocha, né? Traz esse paciente para consultar, certo? Gente, só para vocês terem uma ideia, vocês sabem que o índice de depressão é enorme, né? 12% das pessoas, os homens terão depressão, terão um episódio depressivo na vida, 20% das mulheres terão, e disso 8% desse montante, 8% pensarão em suicídio. E tem essas psicopatologias. 10% das pessoas que usam droga ou álcool se matam. Né? 10 a 20% das pessoas que têm esquizofrenia se matam. Tentam, 50% tentam. Né? Os transtornos de personalidade, borderline, talento impulso, né? Através daquela avalanche, daquele tsunami de frustrações, tem um impulso, se mata, 10 a 15%. Né? Então, busquemos esse entendimento do comportamento. Né? Mas tudo vem lá da base. A rede, eu tenho especialização em saúde pública também, nós temos que entender essa rede. Começa lá do agente de saúde, que é importantíssimo para nós. E essa rede vai criando os seus degraus até chegarmos no profissional médico, abordagem do enfermeiro, a equipe tem que trabalhar junto. Né? Não temos que ter onipotência. Ninguém vai conseguir resolver isso sozinho. E com a família, principalmente. Precisamos muito da família. Por isso, falar sobre o assunto é muito interessante. Certo? Bem, pessoal, identificar o problema, dar condução para o manejo, avaliar e encaminhar. Nos últimos anos, a incidência de suicídios tem aumentado cada vez mais. Temos os vieses das subnotificações. Pensem sempre que cada um de nós, como eu falei no início, 10,
20% das pessoas já pensaram em alguma vez na vida em suicídio. Então, sempre levem em conta. Quando vocês olham a possibilidade de hipertensão, vejam que possa, através de uma disfunção comportamental, temos ali um paciente que pode ter um desfecho do suicídio. Né? E tendem a trabalhar a rede. Né? Meus amigos, eu acho que hoje a psiquiatria ela evoluiu bastante através das neurociências. Temos ferramentas medicamentosas que são efetivas, mas não é só isso. Talvez hoje o indicado, inicialmente, um processo leve de pensamento, seja a psicoterapia. Obrigados os nossos colegas psicólogos, são importantes. Temos que ter os médicos, agora obrigado para os médicos, temos que tê-los ao nosso lado, claro que toda a equipe, mas a terapia é muito importante. Se é necessário usar a medicação, se vocês não veem uma resposta satisfatória, encaminhem ao profissional psiquiátrico, a rede. Hoje, nos centros maiores temos os CAPs. Não ignorem o pensamento suicida da criança. Também segue a questão das doenças psiquiátricas. Não ignorem o pensamento suicida do idoso. E esse se mata mais, é o que mais se mata. Né? E, principalmente quando morre um cônjuge, principalmente quando tem uma doença degenerativa incapacitante. Ele se isola, ele se sente sozinho. Então, a importância desse tema é extremamente grande. Temos que, como no Covid, né, temos que nos entender mais com esse problema. Eu não posso chamar de doença, mas um desfecho, né, como se fosse uma parada cardíaca. Temos que se inteirar mais das doenças psiquiátricas, levar bem em consideração. Acabar com o estigma com relação à nossa especialidade de psiquiatria. Digo para os meus pacientes e amigos que estão na frente, como precisamos de um cardiologista, como precisamos de um ginecologista, precisamos de um psicólogo ou de um psiquiatra. Porque sofrer emocionalmente, gente, nós somos muito suscetíveis. Certo? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Foi um prazer imenso conversar. E fiquem com Deus, bom final de semana.